Vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, nesta hora no livro de Ageu, capítulo 1 e 2. Quando Deus resolveu intervir ali no povo, o povo que tinha saído do cativeiro, mas Deus levantou Ciro para tirar eles do cativeiro, eles estavam voltando, mas o rei Artaxerxes resolveu impedir a reconstrução do templo que eles então haviam começado, e isso, para quem voltou do exílio e estava recomeçando, trouxe muito peso e tristeza para o povo de Deus, e trouxe desânimo, e muitos deles acabaram se interiorizando, pensando só em si, na sua casa. Mas aí então Deus resolveu intervir, Deus resolveu falar pessoalmente com eles. E no capítulo 1, verso 12, está escrito: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Observamos aqui que Deus falava especificamente com as pessoas, citando seu pai, sua genealogia, para que não houvesse dúvida, porque todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, temos que crer que Deus está falando conosco. Então, no verso 3 está escrito: então Ageu o enviou, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram no trabalho da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então eles foram, o espírito deles foi reanimado, reavivado, e cremos que nós agora que temos não só como naquele tempo os profetas, os reis, que tinham o Espírito Santo, mas todos nós temos o Espírito Santo. Então Deus estava falando com eles diretamente. No capítulo 2, no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não era como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, em parte, eles também estavam desanimados, porque a construção do templo era menor, e por tudo que eles tinham passado, mas Deus estava exortando para que eles fossem fortes e para que eles trabalhassem. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Assim, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então, Deus estava exortando o seu povo a trabalhar, a se esforçar, e a dizer a eles: não temais. Que fique essa palavra no nosso coração, que nós devemos trabalhar, fazer aquilo que o Senhor está nos enviando para fazer, não temer. E o verso 6 ele diz: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei a glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos.
minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Apesar de toda tribulação, Deus estava com eles, Deus estava agora renovando as forças, levantando o seu povo e informando eles que ele, Deus, estaria com eles em todas as situações, haveria suprimento. Ele fala aqui das nações, e eu vejo Deus trabalhando na nossa nação, movendo nas autoridades, porque Ele vai fazer uma grande coisa, Ele vai trazer tudo à luz, e cremos que nós seremos abençoados, que Deus está trabalhando nessa situação, não só individualmente, mas em toda a nação. E no verso 20, ele vem novamente a falar ao seu povo: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão um pela espada do outro. Então, ele fala aqui sobre a cúpula, sobre os reinos, em que ele estará abalando, ele estará sacudindo para colocar todas as coisas no seu devido lugar. E no verso 23 ele diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei ao Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está falando para ele que ele era uma pessoa escolhida, seu servo, e o faria como um anel de selar. Naquela época, o anel de selar era que finalizava todas as coisas, ninguém poderia mexer, e tudo estaria no seu devido lugar. E ele afirma: porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E você que está ouvindo essa palavra, você sabe que você é uma pessoa também escolhida, separada por Deus, separada com uma boa obra. E o livro de Filipenses diz que ele começou uma boa obra e vai aperfeiçoar. Então, por isso, não temas, Deus está com você, Deus está conosco, Deus cuida do seu povo, e como Deus fez uma intervenção ali no seu povo, Deus também fará uma intercessão na nossa vida e na nossa nação. Fique com essa palavra, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.